O senhor fique à vontade. Uma boa noite a todos, a graça e a paz. Sempre que eu venho aqui, um pouco de saudade é saciada desses meninos e meninas que não são mais aqueles meninos e meninas no tempo que eu estive aqui. Alguns já estão na faculdade, no 5º período da faculdade, outros entraram em outros cursos. O importante é que eles estão aqui na casa de Deus, servindo e adorando o Senhor, como bem disse o Mateus. O pessoal brinca que o Mateus é o calvinista xiita do grupo. O Mateus que disse que a razão de estarmos aqui é o Senhor, e é verdade. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus, para não nos alongarmos mais, em Gênesis 2, verso 5. Vou pedir para os adolescentes e jovens ficarem de pé, lerem esse texto. Pastor, que texto esquisito é esse que o senhor pediu para abrir? Gênesis 12, verso 5. Jovens, jovem pode ser até 80 anos, gente, vocês que sabem. Quem que é jovem aí, vocês vão decidir. Ô Marcelo, você pode levantar, cara. Jovens são vocês que decidem sobre si mesmos, se são ou não. Gênesis 12, verso 5. Juntos, irmãos. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentavam em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, tua palavra foi lida, e que a tua palavra de fato seja o instrumento do Senhor nesta noite, e que o teu Espírito Santo use esse vaso que tem que ser quebrado todos os dias e refeito de novo todo dia, Deus. Tem misericórdia de mim, para que o teu povo que aqui se reúne seja edificado pela ação do Espírito através da palavra de Deus. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Primeiro eu quero contar do convite para estar aqui. Foi muito engraçado. Eu estava fazendo uma visita em São Pedro, e com quem que eu encontro no ônibus? Sentada do meu lado. Com a Cris. Pastor, tem que te falar uma coisa. Você tem que pegar na igreja. E aquele apavoramento pior do que eu. Pastor, porque os adolescentes. Eu falei, calma, eu já aceitei. Eu peguei a minha agenda, coloquei o dia 31 lá. E depois o Fábio, na casa da Bia. Pastor, o senhor encontrou com a Cristina? Encontrei, Fábio. Então, ela te falou, Fábio. E esse casal lindo me convidou para estar aqui hoje. Graças a Deus pela vida deles, suas filhas. É difícil estar aqui para falar de família com um foco um pouco voltado para adolescentes. Vocês vão ver que não tanto assim. Mas eu quero começar essa palavra contando um pouco da minha história. Você viu que o texto que eu li fala da história de uma família que sai de um lugar para outro por ordem de Deus. E num dia, um sábado lindo, que sábado maravilhoso foi aquele. Eu estava num evangelismo em Benfica. Era seminarista da primeira igreja. E fui convidado para estar ali cantando, porque cantava. Hoje nem canto tanto assim, mas cantava e gostava muito de cantar. Enquanto eu cantava, havia uma moça lá entre a multidão que dançava hip hop. E muito bem, por sinal. Uma moça pequena, franzina, com olhos negros, cabelo preto, brincalhona, divertida. E eu lá, todo tímido, mais gago do que sou hoje, envergonhado. E de repente, nós começamos a conversar. Após uma amizade longa, uma timidez muito grande, e fomos para o aniversário de uma irmã aqui da igreja. E ali a conversa foi se tornando um pouco mais séria. E em uma semana eu estava namorando aquela moça. E eu me tornei o agregado naquela casa. O texto que nós lemos é o texto que conta a história de Abraão, que sai de Harã. É o texto que conta que Harã é a cidade onde ele perde seu pai, onde ele fica rico e onde ele é abençoado por Deus. Em Harã acontece tudo na vida de Abraão. Ele perde seu pai, ele fica rico,
Ele é abençoado por Deus e chamado para ser abençoador. E em Harã, Deus lhe dá agregados. Olha o texto. E as pessoas que lhe acresceram em Harã. O que são agregados no contexto bíblico? São escravos, servos livres, um filho adotivo chamado Eliezer. Valeu, obrigado. Eliezer está no capítulo 15 do livro de Gênesis. Quando Deus fala, você vai ser pai de muitas nações, mas eu não tenho filhos. Eu tenho um filho, ou um filho adotivo com quem vai ficar tudo que eu tenho. E essa é a terra onde Deus chama esse homem e os agregados. A família de Ló também era agregada à família de Abraão. Mas quem são os agregados hoje? Eu estou vendo um monte de agregado aqui. Inclusive eu. Os agregados são aqueles que se juntam a um núcleo de família. O futuro genro. Você está querendo entrar na minha família, né? Quer ser meu primo, né? Você pode comer muito arroz e feijão, meu filho. Estou falando com o Mateus ali, estou brincando com ele. Aquela nora que quer ser parte da família. Aquele cunhado chato que entra em casa, abre a geladeira, come a comida sem pedir, toma Coca-Cola, sabe? Aquela sogra enjoada também. Um primo abençoado, entrão toda a vida. São os agregados. Os agregados que estão nas nossas casas e nas nossas portas. Mas quem são os agregados hoje? São aqueles que querem se tornar ou que já se tornaram parte de uma família, um núcleo familiar. Pai, mãe e filhos. E eu quero falar disso hoje. Dos agregados. Dos que querem se tornar e dos que são parte de uma família, assim como eu sou. Eu costumo dizer que lá em casa foi assim. Eu orei mais que a Fernanda. Muito mais do que ela. Porque a Fernanda parece que orou pouco. Eu orei muito mais que a Fernanda porque eu, como agregado, sou muito pior do que ela. Ela é uma mulher muito mais santa do que eu, mais crente do que eu e uma mulher de Deus. Eu também sou, mas ela é mais do que eu, porque orei mais e me tornei um agregado numa família extraordinária, família que é pastoreada pelo reverendo Rafael. Se eu estou mentindo, pode me desmentir aqui. Eu orei mais, não orei, Rafael? Eu quero falar disso. O primeiro grupo de agregados que eu quero falar é sobre os agregados que agradam alguns adolescentes e jovens que são membros das nossas igrejas. Olha o texto. Porque os lábios da mulher adúltera são como favos de mel, e as palavras que ela diz são como azeite. Mas o fim delas é amargoso como absinto, agudo como espada de dois gumes. Os seus pés vão para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos caminhos e não sabe. Agora, pois, filho de Deus, ouve a minha voz e não se desvie da palavra da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de tua casa, para que não te deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. E gemas no fim de sua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Isso está em Provérbios 5, do verso 3 ao verso 11. Um casal de namorados de igreja foram procurar um pastor. Fato real. Foram procurar o pastor para tratar sobre a vida, conversar sobre o relacionamento. E o jovem então disse assim: pastor, estou experimentando as coisas. Já estou tendo relações com a namorada. E está sendo muito bom, pastor. Porque a gente tem que provar, né? Temos que provar esse negócio. Porque, pastor, não sei se vai ser bom. Não sei se o negócio vai ser gostoso. Não sei se a coisa vai ser como eu estou pensando. Aí o pastor falou assim: ô, seu miserável, seu pecador, sem vergonha. Já comeu lavagem? Já comeu lavagem? Vocês estão acostumados comigo, né, gente? Só não caiu porque Deus não deixou. Já comeu? Alguém aqui já comeu? Aquela lavagem que o pessoal vai juntando comida para o porco comer? Tem resto de tudo. Tem até fezes. Tem ovo de mosca. Né? Tem um vermezinho ali para dar aquele gostinho. Alguém já comeu? Alguém aqui já comeu?
Precisa comer para saber que é ruim? Será que precisa fazer para saber que é bom? E tudo o que Deus fez era muito bom, diz a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos num tempo onde jovens das nossas igrejas têm chamado agregados para suas vidas que não amam a Deus. Querem se relacionar com meninas, com meninos que não amam ao Senhor. São homens, são moças, são meninos que se prostituem, que não amam a Deus, não querem nada com o Senhor. E os nossos filhos, por muitas vezes, não todos, graças a Deus, estão brincando com a prostituição e com o chamamento de pessoas que não amam a Deus para dentro das casas de vocês, pais. O agregado que bate um papo bom, mas um papo que traz mal, é como a mulher adúltera de Provérbios. Os seus lábios são como favo de mel. Favo de mel. É o rapaz que tem uma conversa gostosa no pé do ouvido, que fala um monte de coisa, é a moça que encanta com a beleza, mas que segundo a Escritura e o texto que nós lemos, traz morte, absinto, é espada de 2 gumes. O agregado que ao invés de trazer bênção para suas vidas, traz morte, conforme diz o texto bíblico. Os seus pés vão para a morte, os seus pés conduzem ao inferno. O agregado, ou a agregada, a namorada, o ficante, a namoradinha, escondido do pai, escondida da mãe, que não vai te trazer nada de bom, vai trazer morte espiritual, vai trazer distância do Criador, porque esse ou essa não amam o Senhor. São movidos por questões que não se encontram em Jesus, em Cristo, no reino de Deus. Tem outras prioridades, querem o prazer, lutam para que isso seja realizado. É o agregado que não pensa no futuro. O verso 6 do texto de Provérbios. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Olha, eu ainda tenho filhas pequenas. A Laila está com 5, a Luísa está com 2. A Luísa fez 2 agora, dia 28. Mas, porque eu amo a Escritura, eu tenho um padrão para quem quiser namorar as minhas filhas. Não pode ser um vagabundo, um come-dorme, uma à toa, alguém que não tem sonhos, que não estuda, que não tem ideais, porque o texto diz que a mulher adúltera, que não ama a Deus, não sabe o que quer do futuro, não sabe o que quer da vida, não sabe o que quer do dia de amanhã. E você, adolescente jovem, tome cuidado para não se envolver com pessoas que não têm perspectiva de futuro, não sonham os sonhos de Deus, não querem ser bênção na sociedade, não têm expectativa de nada, são pessoas acomodadas que, assim tá bom, assim tá tudo certo, é desse jeito que vai. A mulher adúltera é assim, ela não pondera o caminho da vida, ela não olha a circunstância, ela anda errante pelo caminho e ela não sabe de nada. Por que você vai se meter com alguém assim? Por que você vai colocar dentro da sua casa alguém assim, que não vai ser bênção para a sua vida, que não vai abençoar a sua família? E por que pais aceitarem alguém assim na casa de vocês e na vida dos filhos que Deus deu a vocês para cuidar, amar, ensinar a palavra de Deus e os princípios do reino de Deus? Ainda, olhando para esse texto, o agregado que não ama a Deus é sem caráter e levará a traição para dentro da sua casa e a tristeza para o fim do dia de vocês. Olha o que diz o texto bíblico. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, para que não deis a outrem a sua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de sua vida, quando se consumirem a sua carne e o seu corpo.
adolescentes e jovens, pessoas que não amam a Deus podem levar a traição mais facilmente para a vida de vocês. Eu não estou dizendo que crentes estão isentos de cair em pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que crentes têm um padrão de moralidade, de obediência a Deus. E que o Espírito Santo atua em crentes para que eles obedeçam a Deus. O ímpio não tem nada disso. Sabe o que o ímpio tem na cabeça? Eu comprei uma casa esse ano e o construtor da casa é uma pessoa extraordinária, um construtor corretíssimo, fez tudo o que foi combinado em contrato e mais ainda. Sabe que aquele cara zeloso que faz mais do que você pede? Sabe esse cara? É o cara. Olha, eu indico o seu Levir para qualquer pessoa que queira construir uma casa. Mas um dia, conversando com ele, lá na obra que ele está construindo outra obra, ele me chamou para ver a casa. Ele disse assim: ô Cristiano, o meu problema é mulher. O meu problema é que eu traio mesmo. O meu problema é que eu não posso ver ninguém na minha frente, que eu passo o rodo geral. Essas foram as palavras dele. Não há um padrão para moças e moços que não amam a Deus. E o que acontece? Acontece a tristeza, a traição, o choro no final da vida, porque não se ouviu a voz de Deus. E a pergunta que eu faço para os adolescentes aqui nessa noite, e para os jovens, e para todos: que futuro nós queremos? Quem você quer dentro da sua casa pela vida inteira? Já pensou nisso? Pela vida inteira. Quem você quer dentro da sua casa? Agora pode ser o começo de escrever o futuro de todos aqueles que entrarão na sua família. Entrarão na sua família. O esposo da sua filha, o esposo do seu filho, o seu esposo ou a sua esposa. Começa agora. Adolescentes da primeira igreja, jovens da primeira igreja, estejam atentos àquilo que Deus ordena em sua palavra. Fuja dos homens e das mulheres que não amam a Deus. E que podem até estar dentro das igrejas. Porque a palavra de Deus diz que no meio do trigo estaria joio. Por isso, ore a Deus para que você seja agraciado por um homem santo e por uma mulher santa. Em segundo lugar, eu quero falar dos agregados que agradam a pais e mães que amam a Deus. É quem tem filhos aqui que ainda não se casaram e que estão em namoro, estão naquela fase, sim ou não? Alguém levanta a mão aí? Deixa eu ver aqui. Ó, tá lá atrás. Carlão tá assim. Rapaz, como deve ser difícil ter que entregar a filha para alguém. Como fez o pastor Eloy com as suas filhas. Por mais que os meninos sejam bons. Como deve ser de falar: meu Deus, ela está saindo da minha casa. Ela foi cuidada. Passei talco, andei na praça com ela, cuidei, amei, ensinei a palavra de Deus, orei com essa menina. E também digo para os pais de filhos: esse menino foi ensinado a amar a Deus. Esse menino foi comigo ver jogo do Botafogo. Botafogo, claro que Botafogo, é lógico, Botafogo é. 2 pastores botafoguenses aqui. E aí você vai entregar esse filho, e no caso mãe, os pais, as filhas, as mães, os filhos, para uma vida a dois. Que agregado esse pai e essa mãe querem, se eles forem crentes em Jesus. Enganosa é a graça, vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O primeiro texto é Provérbios, a mulher virtuosa. E o segundo texto é o homem bem-aventurado. O que os pais querem para a vida de cada filho que Deus lhes deu? Felicidade. É claro, não vamos nos enganar.
ninguém quer ver um filho divorciado, ninguém quer ver um filho infeliz no seu futuro, ainda mais falando de vida sentimental. Quero contar uma história. Mas existem pais e mães que não são sábios. Ano passado eu acompanhei um caso assim, não vou citar nomes, vocês não conhecem, mas eu não vou citar nomes por uma questão ética. Eu acompanhei um casal que estava a ponto de se divorciar. E ano passado se completou 1 ano e meio de acompanhamento desse casal que se divorciou esse ano. Contar a história. Fui visitar a mãe do rapaz. Visitar a mãe, conversar com ela, a pedido do filho. Vai lá e conversa com a minha mãe. E a resposta da mãe foi a seguinte: eu prefiro que ele fique com a sua amante. Eu prefiro que ele fique com aquela mulher, porque ela tem mais condições do que a outra. Eu prefiro que ele fique com ela, porque ela tem condições de auxiliá-lo em sua empresa. Ela tem recursos para tal. Eu prefiro que ele fique com ela, porque eu não vou muito com a cara da outra. Ela não tem instrução. O que aconteceu? Essa mãe influenciando esse filho, que teve sim a liberdade, a responsabilidade de dizer: quero me divorciar. Essa mãe foi uma das responsáveis reais por todo o processo de divórcio, num casamento que tinha muita coisa boa. E a menina que foi abandonada é uma menina crente que se esforça, luta e trabalha e ama a Deus. Pais que não amam a Deus podem influenciar os seus filhos para aquilo que Deus odeia. Porque a palavra de Deus diz: o Senhor odeia o repúdio. Pais, tomem cuidado para o padrão que vocês colocam para os filhos de vocês quanto a relacionamentos. Que não seja o padrão do mundo sem Cristo, do mundo sem cruz, de um mundo sem graça, de um mundo sem misericórdia, onde o mamão fala mais alto, onde a aparência fala mais alto, mas a palavra diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E nós jovens, eu também sou jovem ainda, somos muitas vezes conduzidos pela aparência. Mas a palavra diz que vã é a formosura. Sem Deus, vã é a formosura. Sem Cristo, vã é a beleza. Não vale nada. Por quê? Porque vai ser comida por vermes naquele dia da morte. O que ficará? O que ficará é o legado da fé, é o legado da vida, é o legado de uma mulher crente, um homem crente, alguém que amou a Deus. Pais, não coloquem sobre os seus filhos um jugo que Deus não coloca. Um jugo que Deus não colocou. Lembrando, os agregados que agradam a Deus têm características. Alguns pais ficam desesperados. Mas pastor, eu quero que a minha filha tenha uma vida tranquila, sem passar apertos, sem lutas na vida de finanças em sua casa. Olhe bem, os agregados que agradam os pais crentes são trabalhadores. Olha o que a palavra de Deus diz: do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz serás, tudo te irá bem, o homem que teme a Deus. Olhe bem a mulher que teme a Deus. Examina a propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Não tenha medo de seguir a vontade de Deus. Deus vai colocar na vida dos filhos de vocês, se eles obedecerem a Deus, servos e servas que são mordomos, que não são come e dorme, que não são preguiçosos.
Porque esses são homens e mulheres que temem a Deus e que vocês querem. Ou não? Um homem que trabalha, uma mulher que trabalha, uma família que se dedica ao trabalho, entendendo que isso é servir a Deus, é glorificar a Deus. Ainda, o agregado que agrada o pai e a mãe que teme a Deus, é temente ao Senhor. Ela será louvada, ele será bem-aventurado. E os dois temem a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo? É se esconder? Não. Se relaciona com amar ao Senhor. Se consagrar a Deus. Ter uma vida separada para a glória de Deus. E os pais que estão aqui querem isso. Eu tenho certeza, porque eu também quero para as minhas filhas. Um homem que ame o Senhor. Um homem que se consagra a Deus. Não precisa ser um pastor, porque pastor sofre um bocadinho. Não precisa ser pastor, não. Se for um crente fiel ao Senhor, tá bom demais. Tá bom demais. Se for um pastor, amém também. Mas que seja alguém temente ao Senhor, que ame a Deus, que se entregue a Deus. Ainda, os pais de vocês, tenho convicção disso, porque eles são crentes, querem uma mulher ou um homem que amem a família. Olhe bem o texto bíblico. Olhe bem o que o texto bíblico diz sobre a mulher. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam de Tosa. Seu marido a louva e diz: muitas são as mulheres que procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A palavra de Deus diz sobre o homem: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eu quero alguém para Laila e alguém para Luísa que ame a família na qual se vai entrar. Não pode haver brigas entre sogras e noras, entre genros e noras, entre sogros. Não pode haver confusão. Aquele que vai entrar na família, ou na nossa família, tem que amar essa família. Tem que amar essa família. E tem que lutar, porque amar é muito difícil. Ainda mais amar alguém que em alguns casos não é cristã, ou é um cristão um pouco complicado. E você tem que amar porque Deus te ordenou amar o seu próximo. Ele vai ser seu próximo mesmo, porque você vai ser agregado à casa dele, agregado à casa dela. E aí eu fico vendo famílias e famílias onde a sogra briga com a nora, o genro briga com a sogra, o sogro também, e aquela confusão. Por quê? Porque não há amor pela família que se entrou. Não há amor. Se perdeu essa realidade que você agora faz parte de uma família um pouco maior, os parentes. E aí, quando isso é esquecido, o sofrimento chega à porta. Mas nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo de Cristo, negado por irmãos de sangue, que não seguiram o seu ministério, que não caminharam com ele, mas Jesus amou do mesmo jeito. E Tiago foi prova disso, porque se tornou apóstolo de Jesus após a morte e ressurreição do Senhor. Ele amou a sua família, amou seus irmãos, amou o seu pai, amou a sua mãe, se importou com os seus. E os pais de vocês querem que os agregados que vocês trouxerem para casa sejam apaziguadores e não encrenqueiros dentro de suas casas. Pais, orem a Deus para que esses sejam os agregados que entrem em suas casas. Amem a família, amem a Deus e sejam trabalhadores. Em dias de confusão, em dias de turbulência na família, é tempo de orarmos. E é tempo de vermos a diferença entre aqueles que se comportam de maneira má
e aqueles que se comportam conforme a vontade de Deus. Qual a diferença entre a mulher que se prostitui, citada por mim, e os exemplos que eu dei do homem e da mulher que teme a Deus? Qual o coração da diferença? Prática. Não estou falando do temor a Deus, não, porque isso está na cara. Mas há uma diferença na vida prática. A mordomia cristã. A mulher adúltera é preguiçosa, come do que é do outro, não pensa no futuro, é egoísta, é má, só quer ver o mal do seu amante. O homem e a mulher que temem a Deus, em oposto a isso, são trabalhadores dentro de suas casas, eles servem a sua família. Eles servem a sua família e assim servem a Deus. E com esse estudo pequeno que eu fiz nessa semana, eu aprendi que uma marca prática para distinguir um agregado de Deus, além do convívio com a igreja e da fé que foi dita e professada, é o trabalho. É o trabalho. É sonhar com o futuro, é entender que você aqui serve a Deus com aquilo que Deus deu a cada um de nós. A diferença é entender que somos servos e mordomos de tudo o que Cristo deu. O agregado que agrada alguns adolescentes é aquele que se afasta de Deus e não ama Deus. O agregado que agrada os pais crentes é o que ama o Senhor, é trabalhador e ama a família. Adolescentes e jovens, quem vocês querem colocar para dentro da casa de vocês? Já pensaram nisso? Quem? Para concluir, a minha mãe, ela não entrou aqui nessa igreja no dia que eu me casei, na cerimônia feita pelo pastor Eloy. Minha mãe não me viu entrar na igreja, eu entrei sozinho mesmo. Alguns falaram, não, entre com a sua tia, entre com a sua tia tal, entre com a sua tia tal. Eu falei, não, eu vou entrar sozinho, senão vai dar uma briga, um ciúme. Eu entro sozinho. E enquanto eu entrava aqui, eu fui pensando na alegria de minha mãe em saber que havia me casado com a Fernanda. E mais, quando a Laila chegou a este mundo, e vocês conhecem aquela linda criança, eu fui pensando como minha mãe ficaria feliz de saber que essa menina será educada, ensinada a andar com Deus por minha esposa, que ela conheceu por pouco tempo. Assim também com a Luísa. E o que quero dizer com isso? Deus me deu o privilégio de ter uma mulher agregada à minha família, que traz as marcas pregadas aqui hoje. Ela teme a Deus. Ela é trabalhadora. Ela não está aqui hoje porque estava no trabalho. E ela ama a minha família. E eu também amo a família dela. Acho que temo a Deus. E quero servir ao Senhor de todo o meu coração na vocação que Ele me deu, que é o pastorado. Que assim seja para as famílias de vocês, para os que entrarão em suas casas, e que assim Deus conduza cada lar aqui debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. Quero te convidar a curvar a sua fronte agora. Primeiro, jovem e adolescente que está namorando, peça a Deus para que você seja um agregado conforme a vontade do Senhor. Peça a Deus para que você seja bênção na família na qual você está se inserindo. Ainda, peça a Deus que livre a sua vida do homem e da mulher que não amam a Deus. Se você está sem namorar,
ou está sonhando com um namorado ou namorada, agora é hora de orar. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um agregado abençoador da minha família, em nome de Jesus. Os pais que estão aqui e que têm filhos que ainda não se casaram ou vão se casar, orem a Deus para que o casamento dos seus filhos e filhas seja de fato abençoado pelo Senhor. E aqueles que têm filhos já casados, orem ao Senhor para que Deus guarde esses casamentos. Porque os dias são maus, irmãos e irmãs. Os dias são terríveis. O diabo vem como um ladrão para destruir a nossa família. É tempo de orarmos ao Senhor, de colocarmos a nossa família diante de Deus e de clamarmos por agregados que honrem o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos nesta noite, te damos toda a glória e honra e louvor, e reconhecemos, Deus, a nossa miséria e pequenez, Deus, e clamamos a Ti pela Tua graça, Senhor, Tua graça maravilhosa sobre nós. Peço a Deus pela minha casa em particular, Deus, a Fernanda, as crianças, o futuro, que o Senhor guarde as minhas filhas, que elas te obedeçam, Deus, e que, se for da vontade do Senhor que elas se casem, que elas possam se casar com um homem de Deus, que amem o Senhor, que busquem o Senhor em todo o tempo, que vigiem, que sejam servos, consagrados a Ti em todo o tempo, homens que não têm medo de trabalhar, homens que pensam em um futuro, homens, Deus, que amam a família. Assim também, Deus, aqueles que têm filhos, moças que amem ao Senhor, moças que de fato se entreguem a Ti de todo o coração e que sigam a palavra, Deus. Abençoe, Deus, aqueles que estão sonhando com o casamento, estão namorando agora, Deus. Oh, Deus, guarde, Deus, no nome de Jesus, de cair em tentação. Deus, que eles sejam honrados e honrem, Deus, o Senhor com as suas vidas. E que eles, Deus, tenham sonhos e planos de obedecer o Senhor agora e no futuro, quando forem se casar. Abençoe os pais, Deus, que muitas vezes estão apreensivos com seus filhos, que começam um relacionamento. E quanto deve ser complicado ver um filho iniciando um namoro. Deus, guarde esses pais e essas mães, para que eles possam confiar e descansar em Ti quanto ao futuro, porque o Senhor é o Deus que guarda a nossa casa, a nossa vida. E mais, Senhor, nos faça um povo que seja de fato servo de Jesus Cristo, que na vida real se entregue ao Senhor e honre ao Senhor com tudo que faz, com tudo que é, com toda a vida. Abençoe cada família aqui, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vou chamar o Fábio para estar aqui à frente.